Oi pessoal da costura criativa, da costura de moda. Eu vou passar a falar para vocês aqui sobre como funciona o encaixe certo, tá? Vamos lá. Estou mostrando em site mesmo, mas ele é responsivo, funciona no celular normalmente, tá? Aqui acho que fica melhor para tutorial aqui no canal, tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa lateral esquerda aqui, onde a gente faz a configuração do teu material. Então, vamos supor, você precisa cortar um tecido, colocar as tuas partes do molde lá no tecido, não sabe como fazer isso, é trabalhoso. Às vezes você precisa fazer miniaturas em papel, né? Fica ali aquele jogo de tentativa e erro, até conseguir encaixar de uma maneira que você acha que vai ser ideal para você evitar de gastar material desnecessariamente, né? Então, o encaixe certo serve para isso. Você vai colocar nele as tuas partes do projeto e ele vai calcular a melhor forma de organização dessas partes no tecido para você economizar tecido, tá bom? O algoritmo dele faz várias tentativas internas e ele escolhe a melhor opção e te exibe a melhor opção, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar um nome do que a gente chama de nome do encaixe, né, dessa organização. Então pode ser o nome do material. Eu coloquei ali, por exemplo, ó, necessaire, que é o projeto em si, qual é o material, a lona e quantas eu quero fazer disso aí, né? Coloquei 5 unidades. Então você coloca o nome, depois embaixo você coloca ali as configurações do encaixe. O normal é deixar do jeito que está ali, ó, descobrir comprimento do material, né? Qual é o comprimento do tecido que eu vou precisar para depois ir lá na loja e comprar o tecido corretamente, né? Sem comprar a mais nem a menos do que eu preciso. Então esse primeiro item aí é o suficiente, tá? Os itens abaixo ali, o material com área fixa e o replicar parte, ele é mais para quando você já tem um retalho, né, tem um pedaço de tecido, de material já no seu ateliê, mas você quer aproveitá-lo para encaixar as suas partes do projeto, tá? Mas vou fazer primeiro daquela parte de cima ali do automático, tá bom? E aí a rotação. O que é a rotação? O teu tecido tem uma trama onde as partes do projeto não podem ficar invertidas, rotacionadas. O teu tecido tem estampa, então não posso fazer um bolso de um jeito e depois de outro jeito, né? Para encaixar no tecido. Então, se precisa seguir a orientação da trama, se precisa seguir a orientação da estampa, você deixa desligado isso aqui, não permite a rotação. Agora, se o jeito de encaixar a parte do projeto não importa, você pode pôr vertical, na horizontal, etc. Não importa, aí você deixa aqui o permitir rotação, tá bom? Eu já deixei aqui alguns exemplos, né? Então faz de conta que eu já tenho um material à lona, que eu defini lá em cima, e eu já tenho essas partes aqui do projeto. O corpo de frente, o corpo de costas, a base externa, uma lateral externa e a aba do zíper. Como é que eu fiz? Eu venho aqui, ó, no adicionar outra parte e dou aqui, qual é o nome? Frente, costa, manga, alça, enfim, né? Pode também ser F, C, o que você achar que é suficiente para você entender e reconhecer na hora de gerar ali a montagem, para depois não se perder na hora de cortar, tá bom? E aí é importante você colocar a largura, claro, a altura, a quantidade. E aí também é bom definir sempre cada parte ser de uma cor específica, para ficar que nem tá aqui do lado, tá vendo? Você entende bem o que é o que, tá bom? Então eu já tenho aqui as partes já que eu tinha previamente colocado. Aqui, se você quiser editar também, você pode, tá? Editar, você pode escolher uma outra cor, a quantidade, o nome, a largura e a altura de novo, tá? Você pode alterar qualquer um deles, tá bom? E aí o próprio tecido, o próprio material. Qual que é a largura do rolo? É 1,5 m? É 1,40 m? Eu coloquei 1,40 m aqui. Comprimento não precisa, porque é justamente o que a ferramenta vai te dar agora, né? Lembra que a gente colocou aqui descobrir o comprimento, né?
E aí, se eu quiser pôr uma gordurinha no final, eu coloquei aqui 5 centímetros. Então, se ele disser, ó, você vai ter que gastar 1,3 m, então você vai na loja e compra 1,8 m, né? Se fosse possível, né? Tá bom? Áreas restritas, o que são áreas restritas? Vamos supor que você já tenha um tecido no teu ateliê, mas tem uma parte dele que já foi recortada, já foi utilizada, ou tem uma parte dele que está manchada, ou tem uma parte dele que você pretende usar em outro projeto. Então, o que você faz? Você marca esse pedaço e fala, calcula, mas desconsiderando essa parte, tá? Então eu vou aqui só mandar encaixar, só para vocês verem, né? Então aí ele gera aqui, né? Ele executa o encaixe. Tá vendo aqui que ele montou, ó, o encaixe daquelas 5 unidades. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5 do corpo da frente, mais 5 do corpo das costas, estão aqui, tá vendo? A base externa, que eram 5 menorzinhas, ele encaixou dessa forma aqui. As laterais, que eram 10, ele manteve aqui tudo em pezinha, mas ele podia ter invertido. É que ele viu que não foi necessário, tá bom? Então encaixou aqui, ó, encaixou uns pedaços da lateral externa aqui pelo lado, encaixou um pedacinho aqui, né? E também 10 abas de zíper, também bem estreitinho, né? Então ele encaixou aqui direitinho, ó. Então ficou só esse pedacinho aqui livre, só esse pedacinho livre, só esse pedacinho livre. Então no total, aí ele mostra aqui em cima, ó, no resultado foram 35 partes, 35 encaixes, porque o comprimento foi de acordo com a quantidade, então sempre vai caber todas as partes, né? Vão caber sempre todas as partes nesse caso. Não teve nenhuma parte que ficou de fora, entendeu? Seria diferente se você tivesse usado essa parte aqui, ó, material com área fixa. E aí, se você tem um comprimento de tecido já definido e não cabem as peças todas, as partes todas, ele vai informar aqui, tá bom? Então para ele, ó, deu 90 centímetros, e aí como eu tinha uma gordurinha dos 5 centímetros, ele te deu aqui 95, tá? Então você pode ampliar para você ver melhor. Aqui, tá vendo? O encaixe. Tá informando que não está seguindo nem trama e nem estampa, né? Por isso que ele está falando aqui, ó, tá sendo girada a parte, caso tivesse, né? Se tivesse alguma parte dessa que tivesse girada, ele ia colocar esse símbolo aqui junto ao nome na parte aqui, tá? E aí, para terminar aqui, o que a gente tem? A gente tem a visualização do PDF, né? É importante que você tenha um arquivo que você possa imprimir para depois você ir lá na mesa de corte, lá no teu ateliê, na tua oficina e deixar ali para te orientar, né? Então aí você vem aqui, ó, gerar o PDF, ele abre direitinho aqui com o nome, né? A necessaire, a lona, 5 unidades, que dia que foi, como é que estão aqui, como é que está a distribuição das partes do projeto. Aqui embaixo também ele informa que houve rotação permitida, né? De novo a questão da trama ou do desenho, né? E aí ele informa aqui, ó, então você teve o corpo de frente, a lateral, as costas, todos eles aqui, uma legendinha com o nome, com a cor, com a quantidade, tá bom? E embaixo aqui também a largura que foi usada, 140, o comprimento, o tanto que tem que realmente comprar, porque a gente colocou 5 a mais lá na gordurinha, né? E teve um aproveitamento de 96,2 centímetros dessa área de 1,40 m por 90, né? Que foi o real ali, né? Utilizado 90. Tá bom, pessoal? É isso, espero que tenham gostado. Utilizem, testem lá no encaixe certo. Você tem a opção de degustação, então você pode entrar, se cadastrar gratuitamente, sem precisar cartão de crédito. O encaixe certo te dá a oportunidade de fazer 3 encaixes, como eu fiz aqui. Você pode fazer 3 encaixes lá e ver o PDF. O PDF vai estar em marca d'água nessa parte da degustação, tá bom? Mas não impede você de poder imprimir e fazer o teu teste na tua mesa de trabalho, tá legal? Depois eu vou criar um outro vídeo mostrando a outra parte do encaixe certo,
que aí é pensando num produto maior, então mais de um material, mais de um tecido, tá bom? E aí ele faz um relatório maior, tem um monte de coisa legal lá que eu vou mostrar no próximo vídeo. Valeu, pessoal!